Olá, meus meninos, tudo bem? Hoje a gente vai ver João Guimarães Rosa. Vamos lembrar? Estamos no modernismo do terceiro momento, também chamado de pós-modernismo, que é a geração de escritores depois de 1945 no Brasil, ok? A gente vê na poesia João Cabral de Melo Neto e a gente vê na prosa Dona Clarice Lispector e o senhor João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa é um autor mineiro, nasceu numa cidade chamada Cordisburgo, no norte de Minas Gerais, e ele vai apreender daquela região, o norte de Minas Gerais, toda uma linguagem, todo um estar no mundo que ele vai colocar na sua obra, grandiosa obra. Isso eu tinha dito para vocês, nesse terceiro momento, chamado pós-modernismo, nós vamos ter autores que têm uma liberdade de criação muito grande. A gente viu o intimismo psicológico na Clarice Lispector, a gente vai encontrar a geometria poética no João Cabral de Melo Neto, e no João Guimarães Rosa a gente vai ver o regionalismo universalizante, só que com a utilização de uma linguagem toda nova. O seu tio gostaria que vocês entendessem o que é uma linguagem, não é uma língua, tá? A língua, nós temos a língua portuguesa, nós temos a língua inglesa, nós temos a língua espanhola. Agora, as variantes que nós encontramos na língua, nós chamamos de linguagem. Então, a gente pode dizer assim, os mineiros têm uma linguagem muito própria, os paulistas têm uma linguagem própria, só que o João Guimarães Rosa criou uma linguagem própria dele, do Guimarães Rosa, para escrever sua obra. Que nós podemos, por exemplo, dizer da linguagem dos mineiros, das maneiras como nós conversamos no dia a dia, mas na escrita a gente vai ver a língua sendo respeitada, a gramática, dicionário. Agora, o João Guimarães Rosa está fazendo literatura, ele não tem grandes obrigações com gramáticas e dicionários, porque a literatura nos permite liberdade de expressão e a gente precisa fazer a famosa provocação através da arte, e é isso que ele faz. E ele vai então criar uma linguagem toda calcada numa mistura de possibilidades. Claro que ele é um homem erudito, ele é um homem inteligentíssimo, ele é um homem genial, diplomata, é um homem extremamente estudado, e ele vai colocar muito dessa erudição, desse conhecimento que ele tem da língua e tal. E ele conhece tanto a língua que ele vai buscar lá atrás palavras que nem tem mais uso corrente praticamente. São chamados arcaísmos, né? Palavras muito antigas. Ele é um homem que viveu em vários países, porque ele era diplomata, e ele aprendeu dessas línguas todas que ele aprendeu, o que a gente vai chamar de estrangeirismos. Ele é do norte de Minas Gerais e tem uma influência gigantesca daquela região, que tinha lá seus jagunços, seus fazendeiros, as prostitutas, os padres, aquela sociedade toda do norte de Minas. Ele vai também pegar a linguagem usada por eles no cotidiano, a linguagem falada por eles no cotidiano, e vai criar palavras novas. Nossa, então é uma mistura? Sim. Então a linguagem, de modo geral, a gente pode dizer que ele misturou ali erudição, regionalismo, arcaísmo, estrangeirismo, neologismo. Tio Fábio, eu não vou entender direito. Não, a princípio não. A gente tem que ir lendo, buscando as características próprias da obra do João Guimarães Rosa até o momento que você fica inteiramente apaixonado. Eu sou loucamente apaixonado pela obra de João Guimarães Rosa, a quem eu considero ser o maior escritor do mundo. Ok. Junto com Fernando Pessoa, com o poeta Fernando Pessoa, eu acho que seriam os meus dois autores prediletos, os escritores prediletos. O Fernando também, né, cria quase que praticamente uma linguagem nova com a heteronímia dos seus personagens. E agora o João Guimarães Rosa, ele cria uma linguagem muito nova, e a gente tem que entrar nesse universo mítico, desse universo dessa criação linguística toda própria do João Guimarães Rosa. A gente vai ter algumas características dele que são assim objetivas para a gente conseguir entender.
A gente diz que é um regionalismo universalista. O que é um regionalismo? É uma prosa toda, muito de uma região determinada, no caso sempre o norte de Minas Gerais. E o universalista significa os temas que são tratados a partir daquela região servem para qualquer lugar do universo, qualquer lugar do mundo, porque são temas muito relacionados ao fazer-se humano, ao ser-se humano, ser gente. Então, o que se debate através de uma linguagem muito própria, de uma região muito própria, os acontecimentos, serve para o mundo todo. Serve para qualquer lugar, para a Austrália, para a França, para a Rússia, tudo, que são questões da formação do ser humano, ok? Então, o camarada é de uma grandeza extraordinária. Ele vai falar de vida, ele vai falar de morte, ele vai falar de Deus, do diabo, da realidade, numa prosa que é muito recheada de ritmo. Então a gente vai dizer assim, a prosa é poética, tio Fábio? Exatamente, vocês já estão entendendo tudo. Há um ritmo todo muito bem marcado, com palavras repetidas, com palavras que estão rimando num texto em prosa, não é poesia. E nós vamos ver aliterações, nós vamos ver assonâncias e tantas misturas que existem, que você vai dizer assim, parece que ele está fazendo um poema e não um romance, de tanto que ele mistura o ritmo nesse texto que é considerado, que é um texto em prosa, né? E o João Guimarães Rosa, ele vai ter algumas obras que são de destaque. Ele vai começar escrevendo contos, Sagarana é o primeiro livro de contos dele, depois ele vai escrever Primeiras Histórias, que são livros de contos também, contos menores. O Sagarana tem uns contos grandes e o Primeiras Histórias tem contos menores. Seria o que eu indicaria para vocês começarem a aprender a obra do Guimarães Rosa, o Primeiras Histórias. São contos pequenininhos, 21 contos curtos, pequenininhos, que a gente vai aprendendo a linguagem dele. Tipo, a gente vai para o Sagarana, nos contos maiores, até chegar no romance, o único romance que ele escreveu, considerado um dos maiores romances de todos os tempos no mundo. Para mim, é o maior. Grande Sertão Veredas. E o Rosa é extraordinário. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha num texto dele que ele vai... veja o que é o regionalismo universalizante do Rosa. Ele diz assim, ó. Diz que direi ao Senhor o que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém no ramerrão, o amor cresce, é porque de certo jeito a gente quer que isso seja. E vai na ideia, querendo e ajudando, mas quando é destino dado maior que o miúdo, a gente ama inteiriço, fatal, carecendo de querer. E é só um facear com as surpresas, amor desce, cresce primeiro, brota depois. Muito falo, sei, caceteio, mas porém é preciso. Pois então o Senhor me responda, o amor assim pode vir do demo? Poderá? Pode vir de um que não existe? Que coisa mais bonita, né? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo reflexões sobre o amor, os tipos de amor, né? O amor que às vezes você conhece uma pessoa, troca ideias, bate papo e de repente você fala, vou ficar com ela, vou ficar com ele. E aquilo vai com o tempo se transformando em algo gostoso, bom e vira amor. Agora tem uns que não, né? Tem uns que você fala, ok, amo, é o amor da minha vida e eu preciso dessa pessoa mais do que tudo nesse universo. Então aquele cresce primeiro, brota depois, então ele já chega com tudo, né? O amor à primeira vista. São essas considerações que ele está fazendo nesse trecho, com uma linguagem muito própria, né, pequenos? Uma linguagem toda muito própria do Guimarães Rosa. Por isso que a gente vai dizer que tem uma linguagem inovadora, uma invenção linguística extraordinária. Vamos dar uma olhadinha no trecho, esse que o seu tio acabou de ler, do Grande Sertão Veredas, do romance dele. Vou dar uma olhadinha para vocês num conto chamado A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, que está no Sagarana, e que diz assim, olha, na verdade é um belo de um diálogo. E a casa matraqueou que nem panela de assar pipocas, escurecida a fumaça dos tiros, com os cabras saltando e miando de maracajás, e Nhô Augusto gritando qual um demônio preso,
e pulando como 10 demônios soltos. Ô gostosura de fim de mundo! A coronha do rifle no pé do ouvido, outro pulo, outro tiro. 3 dos cabras correram porque outros 3 estavam mortos ou quase, ou fingindo. E aí o povo encheu a rua, a distância de ver, porque não havia mais balas, e seu Joãozinho bem mais o homem do jumento tinham rodado cá para fora da casa, só em sangue e em mulambos de roupas pendentes, e eles negaciavam e pulavam numa dança ligeira de sorriso na boca e de faca na mão. Se entregue, mano velho, que eu não quero lhe matar. Joga a faca fora, dá viva a Deus e corre, seu Joãozinho bem. Mano velho, agora é que tu vai dizer quantos palmos é que tem do calcanhar ao cotovelo. Se arrepende dos pecados, que senão vai sem contrição e vai direitinho pro inferno, meu parente, seu Joãozinho bem. Ui, estou morto. A lâmina de Nhô Augusto talhara de baixo para cima do pubis à boca do estômago, e um mundo de cobras sangrentas saltou para o ar livre, enquanto seu Joãozinho bem caía ajoelhado, recolhendo os seus recheios nas mãos. Vocês percebem que é um duelo, e que é um duelo à faca, e que nós temos 2 pessoas, Nhô Augusto e Joãozinho bem. São inimigos? São, mas vocês notam que tem uma admiração entre eles. Eles pedem um para o outro, se acalma, pede perdão, porque agora a morte chegou. Então a gente vê ali que tem uma consideração mútua entre os personagens, entre os oponentes do duelo, que há um certo código de ética até no sertão nordestino, até no sertão do norte de Minas Gerais, até no sertão do norte de Minas Gerais, até no sertão do norte de Minas Gerais, com aqueles 2 jagunços que se debatiam e brigavam à faca. Compreendem? É uma história linda chamada A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é o Nhô Augusto, que na verdade é um personagem que era muito rico, muito mal, péssima pessoa, e que um belo dia foi traído por um coronel vizinho de uma fazenda, que os 2 eram grandes fazendeiros, coronéis importantíssimos, e até que um belo dia Nhô Augusto resolve pagar todos os pecados que tinha cometido, ajudando muito as pessoas. Aparece então o Joãozinho bem, que é um jagunço do norte de Minas Gerais, e lhe oferece para que o que ele precisasse em termos de vingança, ele ajudaria. E o Augusto diz, não, o que eu quero é outra coisa. E de repente os 2 acabam se engalfinhando numa grande luta, um duelo, e um acaba matando o outro, porque o Nhô Augusto também acaba morrendo. Mas ele morre satisfeito por ter pago tudo o que ele devia para Deus. Por isso que tem muito da questão de Deus e do diabo, né? Pede perdão para não ir para o inferno, você precisa ir para o céu. João Guimarães Rosa, um dos maiores e mais encantadores escritores de todos os tempos. Até a próxima.